paz, irmãos, voltamos aqui e queremos partilhar um texto que se encontra em Êxodo capítulo 4, 3 versículos, do verso 18 ao verso 20. Êxodo capítulo 4, do verso 18 até o verso 20. Volte os seus olhos para a palavra viva e eficaz, inspirada do nosso Deus. Leiamos atentamente. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Como é preciosa, ó Deus, esta palavra. Abre os nossos olhos para enxergarmos as lições que estão nesse texto tão maravilhoso e nos ajude, ó Deus, a sermos mais semelhantes a Cristo Jesus, obedientes à tua vontade, à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso é maravilhoso, porque ser a imagem e semelhança de Deus traz consigo algumas implicações. Primeiro, ser a imagem e semelhança de Deus significa que nós somos seres racionais, nós somos seres que pensamos, somos seres que também, vamos dizer assim, somamos conhecimento. Nós temos um conhecimento acumulativo que é diferente do conhecimento básico que os animais têm. Nós também, como a imagem e semelhança de Deus, somos seres relacionais. Deus criou Adão e depois criou Eva e os colocou no jardim. Lá no jardim, Deus uniu Adão e Eva e eles se formaram uma família na missão de crescer, de ter filhos, de multiplicar e encher a terra. Um dos mandatos de Deus para mim e para você é relacionamento. As Escrituras mostram que esse aspecto de ser criado à imagem e semelhança de Deus está presente em toda a palavra do Senhor, porque Deus nos fez como seres relacionais. Uma das dificuldades que temos nesse tempo de distanciamento social é porque nos falta esses relacionamentos. Já temos experimentado as dificuldades de viver uma vida isolado, afastado, e é muito ruim mesmo. Vários irmãos já me comunicaram: pastor, eu estou com saudade da casa do Senhor, da comunhão com os irmãos, eu quero voltar à igreja. Então nós precisamos esperar esse tempo de dificuldade passar, para retornarmos a este convívio tão agradável, tão maravilhoso de comunhão. A Bíblia diz que, no Salmo 133, que é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso qual desce para a barba de Arão. De fato, irmãos, é um ambiente abençoador, ambiente de relacionamento. Em todas as áreas da vida, nós temos relacionamentos sendo destacados. Se você recordar os filmes que você assistiu na quarentena, as séries que você maratonou, os desenhos das crianças e tudo mais, lá está presente relacionamentos, por meio de namoros, por meio de casamentos, por meio de convívio social. Se você assistiu aí de uma maneira nostálgica a Copa do Mundo ou qualquer outro jogo clássico aí de rivalidade nacional ou internacional, você percebe que até entre pessoas de regiões diferentes, de países diferentes, eles se reúnem, eles estabelecem vínculos de amizade, relacionamentos, porque nós fomos criados assim, à imagem e semelhança de Deus, seres que se relacionam. Mas também nós temos uma necessidade espiritual, nós somos seres religiosos, e nós nos relacionamos, seja com o Deus vivo e verdadeiro, com o único Deus, ou criamos um falso Deus e nos relacionamos com ele. Mas nós carecemos de relacionamento. As empresas têm explorado relacionamentos, convívio social. As empresas têm investido nos seus líderes para que promovam relacionamentos. E não é diferente no reino de Deus, irmãos. Não é diferente na vida do pastor, na vida do missionário.
não é diferente na vida dos irmãos, na vida dos crentes em gerais, não é diferente em qualquer área que nós estamos. Deus é um Deus que criou relacionamentos, Deus é um Deus que criou a família, Deus é um Deus que nos deu amigos, Deus é um Deus que nos fez para relacionarmos. E hoje eu quero relembrar com vocês que fazer a vontade de Deus não significa ser negligente com os nossos relacionamentos. Deus não nos chamou para sermos omissos no serviço de Deus, no serviço dele mesmo, mas Deus também não nos chamou para sermos omissos nas nossas responsabilidades individuais, nas nossas responsabilidades humanas, no nosso relacionamento. Eu quero que você grave isso. Servir a Deus não significa ser omisso, negligente quanto à responsabilidade que cabe a você nos relacionamentos, seja com Deus ou com as pessoas. Servir a Deus não tira de sobre nós as responsabilidades que temos em viver e em construir relacionamentos dentro da lei que está estabelecida no país, ou dentro das normas pelas quais nós vivemos. E eu quero chamar você a olhar isso na vida de Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus, mas isso não significa que ele deveria ser uma pessoa relapsa, relaxada no seu compromisso. Isso não significava que ele deveria esquecer-se daquilo que ele já possuía, ou de onde ele vivia, ou as autoridades na qual ele se relacionava. E a primeira verdade que eu quero destacar é que fazer a vontade de Deus não é desculpa para descuidar dos relacionamentos. Primeiro, porque nós temos responsabilidades com líderes e com superiores que Deus colocou sobre nós. Se você está na sua empresa, você tem um superior sobre você. Se você convive na igreja, você tem liderança e autoridade sobre a sua vida. E ser um rebelde contra a autoridade no trabalho ou na igreja, isso não agrada a Deus, é uma atitude pecaminosa. Ser um cristão, servir a Deus, estar engajado no reino de Deus, não significa que Deus tire de mim e de você as nossas responsabilidades. E vemos isso com Moisés. Deus chamou Moisés a um serviço especial, a ser instrumento de libertação, a ser um instrumento que Deus vai usar com poder e graça para libertar o povo de Israel do sofrimento, das agruras e aflições, dos maltratos que eles passavam lá no Egito. Então o povo de Israel vai ser liberto, não com a força do braço de Moisés, mas com a demonstração de poder, de graça, de misericórdia, de fidelidade e compaixão do Deus Todo-Poderoso. Mas isso não significava que Moisés tinha que chutar o pau da barraca. Esse talvez seria o nosso português. Vou chutar o pau da barraca, porque agora eu estou na igreja, ou eu sou missionário, ou eu sou pastor, ou eu sou crente. Pelo contrário, irmãos, há um peso ainda maior de responsabilidade sobre mim e você. Estar engajado na missão de Deus, cumprir a vontade de Deus, significa que eu preciso dar um exemplo de submissão, de respeito, de honra. E talvez os teus olhos precisam voltar agora para o versículo 18, para ver como isso acontece na vida de Moisés. Olha aí, versículo 18 diz assim: saindo Moisés, voltou para Jetro, o seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Veja, irmãos, Moisés, quando fugiu do Egito, pelo fato de ter matado aquele egípcio que açoitava um compatriota seu, ele fugiu e foi para o deserto de Midian. No deserto de Midian, Moisés então ajuda as filhas de Jetro a dar água ao rebanho, vindo posteriormente ser este um ato visto com bons olhos por Jetro. E depois Jetro, ele oferece uma das filhas para se casar com Moisés, Zípora. E Moisés, irmãos, ele passa 40 anos trabalhando para Jetro. O empregador de Moisés era Jetro. O trabalho de Moisés era cuidar das ovelhas, das cabras rebeldes. Esse era o trabalho. A responsabilidade que ele tinha com o seu trabalho
o compromisso que ele tinha de direcionar, de cuidar, de proteger dessas ovelhas, não significava que agora ele tinha que simplesmente ser omisso, negligente, fazer mal feito, porque o vínculo empregatício com o Jetro estava se acabando. Não, ele dá exemplo de responsabilidade, ele dá exemplo de um bom caráter, de alguém que tem compromisso, de alguém que está apto a assumir uma grande responsabilidade, porque tem responsabilidade com pequenas coisas, ou com coisas mais simples, mas ele vai até o seu sogro, numa atitude de gratidão, numa atitude de consideração, de respeito, a um relacionamento que foi construído durante 40 anos, relacionamento familiar, relacionamento empregatício. Mas Moisés não chuta o pau da barraca. Quando Deus o chama, ele vai até o seu sogro, ele comunica a Jetro: eu quero voltar ao Egito, eu quero ver como está o meu povo. E o texto diz que essa atitude recebe uma resposta muito clara e objetiva do superior de Moisés naquele emprego, do seu sogro. E Jetro diz: vai-te em paz. Infelizmente, irmãos, não é esse testemunho que a gente tem de muitos crentes, que são relapsos quanto ao seu trabalho, são descuidados, não fazem com zelo, não demonstram compromisso e muito menos honrar a Deus com os seus trabalhos, não são comprometidos com o horário na empresa, não são submissos à liderança, ao direcionamento, seja do chefe da empresa, seja de um diretor ou de qualquer outra pessoa que assuma um cargo de liderança sobre ela. Não consegue se posicionar dando um testemunho de fidelidade, de comprometimento, de obediência, de reverência, de zelo com aquilo que fazem. Meus irmãos, a Bíblia, ela direciona a nossa vida de uma maneira ampla. E é por isso que eu estou destacando aqui que fazer a vontade de Deus, se engajar na missão de Deus, não significa que Deus te dá uma carta branca para você viver uma vida relapso, na preguiça, na omissão ou na desobediência quanto ao relacionamento com líderes ou pessoas superiores a você. Se você vive assim, resiliente a uma figura de autoridade, você precisa repensar a sua vida, porque foi Deus quem instituiu as autoridades, instituiu como instrumento de bênçãos. E o Deus que instituiu a autoridade, Ele mesmo reza como deve ser o relacionamento entre a autoridade, os superiores e os inferiores, aqueles que são liderados. Nós temos isso muito descrito muito bem e claro em Êxodo capítulo 20, versículo 12, quando o Senhor diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, o primeiro exemplo a ser destacado é que nós temos instituído por Deus a figura de autoridades e liderança dentro de casa. E é dentro de casa, com a rebelião dos filhos, com a desobediência, que nós vemos esse mandamento e esse relacionamento bíblico não sendo colocado na prática. Deus diz para os liderados, para os filhos, para os inferiores serem submissos, honrarem, obedecerem, porque esta atitude de honra ao seu superior resulta em bênção e longevidade de vida sobre você. No reino de Deus, obediência resulta em bênçãos. No reino de Deus, obediência resulta em uma vida longeva. Mas olha, o Catecismo Maior de Westminster, que é um dos documentos que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como exposição da doutrina bíblica, nos recorda algumas coisas sobre esse mandamento, sobre o quinto mandamento. Lá nos faz a seguinte pergunta: o que significa a palavra pai e mãe no quinto mandamento? E a resposta é: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idades e dons, e especialmente todos aqueles que por ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Recorde comigo aqui, não é somente o seu pai e a sua mãe que você deve honrar,
Mas você precisa honrar pessoas que foram dotadas de dons e colocado como superior na sua vida. Por exemplo, devemos honrar os professores numa academia, porque eles possuem dons e conhecimento e estão ali como figura de autoridade sobre a vida dos alunos. Então, se você é cristão e um péssimo aluno, você dá um péssimo testemunho. Se você é um filho que não obedece, não honra pai e mãe, você dá um péssimo testemunho. Olha, vai mais além. Devemos também ser submissos às autoridades que Deus colocou, seja na família ou na igreja. Se você não obedece a seu pai, a sua mãe, você não obedece o pastor na igreja, os presbíteros, os diáconos, você não obedece qualquer outra figura de autoridade. De vez em quando nós temos esse espírito de rebelião contra a autoridade, quando as pessoas questionam o rejeito, por exemplo, os policiais. Os governos são algumas demonstrações de autoridade instituída por Deus. E se você ainda tem alguma dúvida sobre essas questões de autoridade, você precisa ler Romanos 13. E lá diz que as autoridades foram instituídas por Deus para inibir o mal, para repreender o mal, mas também para abençoar as nossas vidas. O Catecismo Maior de Westminster ainda levanta outra pergunta propícia para esse momento. Por que são os superiores chamados de pai e mãe? Olha que interessante, essa figura já não usamos mais. Já perdemos a figura de chamar as pessoas de uma forma respeitosa de senhor e senhora. Alguns se acham velhos pelo fato de ser chamados de senhor e de senhora, numa atitude de respeito e consideração. Mas olha que interessante, porque lá no Catecismo Maior de Westminster, diz assim: os superiores são chamados de pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com seus inferiores devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor, ternura para com aqueles conforme as suas diversas relações e para levar os inferiores a cumprir os seus deveres para com os seus superiores, pronto e alegremente, como se estes fossem seus pais. Aqueles que lideram devem demonstrar amor e ternura pelos liderados, mas os inferiores, aqueles que são liderados, devem pronto e alegremente se submeter e cumprir aquilo que é determinado pelos seus superiores. É exatamente isso que vemos em Moisés. Ele recebeu o chamado daquele que é o Rei Supremo, o Deus Todo-Poderoso, mas ele volta e ele vai lá e pede a permissão para poder ir, e o seu sogro diz: vai em paz. Você que é filho, quando vai sair, você recorre ao seu pai e sua mãe dizendo: pai, eu posso ir a determinado lugar ou não? Você que está no seu trabalho também tem esse comportamento alinhado pelas Escrituras, ou você faz a sua vontade? Ser cristão é zelar pelos princípios de Deus. Ser cristão é zelar pela vontade de Deus. Isso significa que você precisa ser submisso às autoridades instituídas por Deus. E em segundo, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ser cristão e estar engajado no serviço de Deus não significa que eu e você devamos ser negligentes com as nossas responsabilidades em relação às nossas lideranças, mas também servir a Deus não significa que você vai ser negligente com a sua família. Nós temos pessoas que negligenciam a sua responsabilidade no trabalho, mas outros são negligentes com a família, com o casamento e com os filhos. Moisés partiu a fazer a vontade de Deus, mas o texto bíblico diz que ele levou a esposa e os filhos. A família foi junto. Servir a Deus em família é o que Deus requer de mim e de você. Olha novamente o versículo 19 e 20. Diz assim: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Versículo 20: tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-os montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Servir a Deus não é negligenciar a família, mas é levar a família junto. Quando você vai para a igreja, ou quando você ia antes da pandemia, ficava alguém da sua casa para trás? Nós paramos de nos preocupar com isso. De ir à igreja, precisamos levar a nossa família. No culto doméstico, precisamos reunir a nossa família.
Precisamos juntar a nossa família em missão, em serviço a Deus. Quando evangelizarmos, fazemos isso em família. Quando separarmos o nosso dízimo e a nossa oferta, fazemos isso em família. Ensinar a família o que é fazer a vontade de Deus. Você ensina o seu filho o que é ser dizimista? Quando foi a última vez que você reuniu o seu filho ou a sua esposa, falando especificamente para os sacerdotes do lar, e você ensinou a eles o que isso significa? Quando foi a última vez que você ensinou o seu filho a ofertar na igreja? Quando foi a última vez que você ensinou o seu filho a contribuir, seja para a cesta básica, para qualquer outra coisa no reino de Deus? Não se esqueça, você pode estar indo à igreja, mas sendo negligente com a sua família. Você pode estar indo à sua igreja, mas perdendo um ente querido da sua casa. Talvez a sua esposa, o seu marido, o seu casamento, os seus filhos. Talvez isso tudo pode não estar caminhando bem, ou num relacionamento bem conectado, porque falta relacionamento com Deus. Falta alinhar o relacionamento da família segundo a palavra de Deus. E se você está indo sozinho, e se você está caminhando sozinho e deixando um membro da sua família para trás, reveja o seu conceito, porque você não está fazendo a missão de Deus. Você está fazendo a sua vontade, não é a vontade de Deus. Se você tem sido relapso com a sua casa, hoje Deus lhe chama a rever o seu conceito e para onde você caminha. É necessário repensar a nossa fé. O pastor chamado Dennis Reid, ele nos chama a uma reflexão sobre família. E no livro Famílias Fortes, Igrejas Fortes, o pastor Reid, ele levanta uma questão que é tão propícia para esse momento, para a nossa reflexão. Ele diz o seguinte: a nação sofre hoje de uma doença da alma, pois as nossas famílias estão debilitadas. Estão fracas no conhecimento de Deus, fracas nas convicções sobre Ele, fracas nas experiências com Ele e fracas na compreensão do amor recíproco. Não era isso o que Deus pretendia. Ele planejou a família como berço e morada do cristianismo. Esse é o lugar onde o conhecimento do Senhor, assim como o temor e o amor a Ele, deve ser ensinado pelos pais aos filhos. E a pobreza disso é tão grande, a negligência, a ausência desse servir a Deus em família, é que precisou de um coronavírus para que haja culto doméstico. Precisou de uma pandemia para pôr a família junto. E tem família que já não suporta mais uns aos outros. Já estão doidos para acabar a pandemia porque já não toleram mais uns aos outros. Não tem relacionamento, não tem piedade, não tem submissão, não tem liderança, não tem convívio, não tem vínculo nenhum. Mas o pastor Reid, ele ainda dá alguns conselhos, o que é que a gente deve fazer nesses tempos de dificuldades, nesses tempos em que a família tem sido bombardeada, negligenciada, e que falta fortalecer a fé no vínculo familiar para servir a Deus melhor. Ele diz o seguinte, que nós precisamos nos ater para alguns mandamentos. Ele partilhou 4 mandamentos para a igreja do século, do novo milênio, do século em que nós vivemos. Diz assim: o primeiro mandamento é: cuide da sua família. Família e casamento está entre as maiores necessidades dos cristãos. A razão principal de muitos pastores não pregarem mais a respeito dos laços do casamento, não pregarem de forma compassiva o que a Bíblia diz acerca do divórcio, nem estimularem a oração com o cônjuge e os filhos e a criação de um altar de devoção familiar, deve-se ao fato de que o seu casamento, a sua família tem carências. Desse modo, ou esses tópicos são evitados ou são abordados de maneira superficial. Com isso, as famílias de hoje, da igreja, elas continuam a decair lentamente. O segundo mandamento: faça da igreja um centro supridor para o casamento e a família.
Suprir maridos e mulheres no casamento e preparar os pais para orientar os filhos espiritualmente não são apenas funções do ministério da igreja local, mas também representam a maior oportunidade para a igreja local divulgar o evangelho, construir maturidade espiritual, fazer com que o reino de Deus cresça nesta geração. O terceiro mandamento: faça da igreja a defensora do pacto matrimonial. Como o casamento é um pacto para a vida entre um homem e uma mulher e o Deus Todo-Poderoso, não é de admirar que o próprio Deus diz na sua palavra que Ele odeia o divórcio. Todo divórcio é a morte de uma pequena civilização, disse um romancista. É tempo de a igreja se empenhar para ser a defensora, a protetora e a incentivadora do pacto do casamento. E o quarto mandamento: desafie os leigos, os cristãos comuns, os membros da igreja, a se tornarem mentores da família e do seu matrimônio. É imperativo que os leigos, homens e mulheres, redescubram a ideia de Deus usá-los para alcançar a geração mais nova e levá-lo para a maturidade. Meus irmãos, servir a Deus não é ser negligente com a família, é cuidar da família. E se você só vai agradar a Deus se você estiver na missão, caminhando com Deus, cooperando com o reino, mas a família caminhar junto. Abraham Lincoln, ele disse certa feita que pecar pelo silêncio, quando protestar se faz necessário, torna os homens covardes. É o momento oportuno de alçar a voz e defender a família e o projeto de Deus para ela. Quando foi a última vez que você reuniu a sua família para falar dos compromissos do reino de Deus? Pense hoje, pense nesse dia sobre o pacto que você fez com Deus, o voto que você fez na igreja, que talvez você já tenha sido infiel. Pense nisso. Os seus filhos estão vendo o seu mau comportamento, os seus filhos veem a sua infidelidade. Quando foi que você ajuntou a sua família, a sua esposa, o seu marido? Quando é? Deus quer que olhemos para a nossa casa. Deus quer que o sirvamos, mas o façamos em família. Meus irmãos, a Bíblia, e assim a gente encerra recordando isso, ela diz que Deus em Cristo Jesus está reunindo uma grande família, a igreja. É por meio da igreja que esta grande família está sendo trabalhada para passar uma eternidade na presença do Pai Celeste, em comunhão e em relacionamento no novo céu e na nova terra. Por isso, estar engajado no serviço de Deus é cumprir a vontade de Deus em todo o âmbito da nossa vida, mas sabendo, irmãos, que já vivemos aqui como cidadãos dos céus. Integridade, fidelidade, piedade, devoção, santidade precisa caracterizar o nosso comportamento, mas acima de tudo, os nossos olhos devem estar postos no novo céu e na nova terra. É lá que passaremos uma eternidade, na morada celeste, no novo céu e na nova terra. Você está em missão, saiba que você não chegou ao final dela ainda, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que possamos, ó Deus, ser fiéis nessa missão, sermos zelosos dos nossos relacionamentos interpessoais, mas também, ó Deus, levar a nossa família e engajá-los na missão, ensiná-los a amar o Senhor e a obedecê-lo, em nome de Jesus. Amém.